Olá, meus amigos do terceiro ano do Poliedro de Araras, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa revisãozinha para essa prova? Vamos lá? Os assuntos serão hidrostática, magnetismo e... qual é o terceiro tema mesmo? Interferência de onda, crista com crista virando cristão, crista com vale e tal, e onda estacionária. Tá bom? Então são esses três temas aí, vamos ver cada um deles, ok? Vamos lá então. Hidrostática, que é a última matéria que a gente está vendo aí, inclusive eu terminei aí, né, recentemente, certo? Então vamos lá. Então primeiro eu quero te lembrar as fórmulas, vamos lá. Primeira formulinha que a gente viu foi a formulinha de densidade. Vou fazer com verde mesmo. Densidade. Densidade é massa sobre volume. Tá? Vamos falar as unidades. Massa pode estar em grama ou pode estar em quilograma. Aqui é sistema internacional. Volume pode estar em centímetro cúbico ou em metro cúbico. E aí a densidade vai sair em grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. Certo? Vamos agora para outra grandeza. Pressão. Pressão é força sobre área. Força é dada em newtons. Área é dada em metro quadrado. Aí a pressão vai sair em newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal. Muito bem. Quero te lembrar que você tem que saber de cor alguns valores. Você tem que saber de cor a densidade da água em duas unidades. 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1000 quilograma por metro cúbico. Tem que saber também de cor a pressão atmosférica em 4 unidades. Ao nível do mar, ela vale 1 atm. Em altura de água, ela vale 10 metros de coluna d'água. O nosso amigo Torricelli provou a pressão atmosférica, mas ele não usou água, ele usou mercúrio. Como o mercúrio é mais denso, então não precisa de 10 metros de altura de mercúrio, mas apenas 76 centímetros de mercúrio já exerce uma pressão de uma atmosfera. E no sistema internacional, a pressão atmosférica 10 a quinta Pascal. Muito bem. Quero te lembrar agora também a pressão hidrostática, μGH, tá bom? Onde esse μ é densidade em quilograma por metro cúbico. A gravidade, você sabe que a gravidade vale 10 aqui na Terra. Esse H é a altura do líquido em metros e essa pressão em Pascal. Beleza? Queridos, eu vou apagar isso daqui e eu vou reescrever mais resumidamente, tá bom? Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou apagar só a parte que eu quero dar uma limpada, que é aqui na parte das unidades. Pronto. Porque aí as formulinhas ficam guardadinhas aqui. E aí o que eu vou fazer? É só dar uma deslocada aqui, ó. Então nós temos pressão, nós temos aqui densidade. Isso aqui tem que saber de cor. Isso aqui tem que saber de cor, não tem jeito. Vou colocar aqui embaixo, tá? E vou acrescentar aqui, ó, pressão hidrostática. Pressão hidrostática, μGH. Pronto. E agora eu quero te lembrar as dicas sergianas. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, um tanque, tá? E nesse tanque eu vou colocar 4 pontos. Vamos chamar aqui, ó, de A, vamos chamar aqui de B,
na mesma horizontal eu vou chamar de C, e aqui embaixo eu vou chamar de D. Então, primeira dica, galerinha, onde que a pressão é menor? Lá em cima, no ponto A. Onde que a pressão é a maior de todas? Lá embaixo, no ponto D. Então, no ponto B e no ponto C, são pressões intermediárias, e é muito importante você lembrar que como o ponto B e o ponto C pertencem ao mesmo líquido e estão na mesma horizontal, então eles têm pressões iguais. Tá? Ponto B e ponto C, pressões iguais, porque estão na mesma horizontal e pertencem ao mesmo líquido. A pressão no ponto A, se essa piscina tiver ao nível do mar, você já tem que saber o valor. Vale 1 atmosfera. E por último, a pressão lá embaixo, você sabe que é maior que a pressão lá em cima. Então, você não pode falar que a pressão no ponto D é igual à pressão no ponto A, porque é maior. Mais quanto? Mais a pressão exercida pelo líquido. Então, esse líquido exerce uma pressão. E como é que você calcula a pressão só do líquido? μGH. Então, o que é para você entender dessa última formulinha que eu coloquei aqui embaixo? A pressão num ponto lá embaixo é igual à pressão num ponto lá em cima, mais a pressão do líquido entre esses dois pontos. Tá bom? Então, vamos apagar aqui, então, para a gente poder fazer exercício. Então, vamos lá. Ó. Aqui, pronto. Então, primeiro exercício, galera. Vamos que vamos. Primeiro exercício aí da frente 3, tá? Então, tranquilinho. Massa, vou dar a massa de um objeto, por exemplo, vou pensar aqui, 20 quilogramas, tá? E o volume do objeto de 8 metros cúbicos, e eu vou querer saber a densidade, tá bom? Então, você tem que lembrar que densidade é massa sobre volume, tá bom? Então, densidade, a massa é 20 e o volume é 8, tá? Então, vai dar 2,5 quilograma por metro cúbico. Beleza? Questãozinha número 1, bem tranquilinha, né? Então, vamos agora lembrar uma outra questão aqui. Número 2. Eu posso te dar a densidade, por exemplo, 2 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, tá? Posso te dar a massa, por exemplo, 10.000 quilogramas, e eu quero saber o volume, tá bom? Olha como é que você faz. Densidade é massa sobre volume. Então, no lugar da densidade, 2 vezes 10 a terceira, que é 2.000, né? A massa, estou falando que é 10.000. E eu quero saber o volume. Então, eu vou cortar 3 zeros de um lado, 3 zeros do outro. Olha o que sobrou. Que 2 é igual a 10 sobre V. Eu posso jogar o V lá para cima e jogar o 2 lá para baixo. Então, o volume é 10 sobre 2. Quanto vai dar o volume? 5 metros cúbicos. Belezinha? Tranquilo, né? Meus amores, posso fazer também um exercício muito típico de prova? É assim, ó. A questãozinha 3. Pensa que você está lá no mar e temos um mergulhador lá embaixo a 20 metros de profundidade. Tá? O que eu posso perguntar? Quanto vale a pressão lá embaixo? Eu vou chamar a pressão o ponto lá embaixo de B, lá em cima de A, e eu quero saber quanto vale a pressão no ponto B. Pergunta muito normal de vestibular, vai estar na minha prova, tá bom? Como é que você vai fazer? Pressão lá embaixo é igual a pressão lá em cima, mais a pressão exercida pelo líquido.
E como é que você calcula a pressão exercida pelo líquido? μGH. Então vamos lá. A pressão lá embaixo é igual. A pressão lá em cima é a pressão atmosférica. E quanto vale a pressão atmosférica? 10 a quinta. Mais, isso daqui é água. Água, a densidade é 10 a terceira. A gravidade é 10 e a profundidade, a altura de água é 20 metros. Tá certo? Então, a pressão no ponto B, ó, 1 vezes 10 a quinta mais 2, aqui ó, o único número diferente de 10 aqui, ó, é o 2. Então, 2 vezes 10 a, conta as casinhas, 10 a terceira vezes 10 dá 10 a quarta, com mais esse 2 aqui, ó, do 20, 10 a quinta. Então, você tem 1 vezes 10 a quinta, mais 2 vezes 10 a quinta. Quem não sabe fazer conta de somar com potência de 10, isso aí, pensa que 10 a quinta é laranja. Ó, 10 a quinta é laranja. Então, o que que nós temos? Uma laranja mais duas laranjas. Quanto que vai dar essa pressão no ponto B? 3 laranjas, ou seja, 3 vezes 10 a quinta Pascal. Tudo bem? Então, meus amores, eu vou querer saber a pressão lá embaixo, que é a pergunta que eu acho que pode cair no Enem esse ano. Aquele submarino lá dos bilionários que teve um acidente e eles morreram, né? Tristemente. O exercício pode perguntar qual é a profundidade que o submarino estava. Ou qual a pressão lá embaixo, sabendo que eles estavam a uma profundidade de 1.000 metros. Aqui eu coloquei uma profundidade de 20 metros. Você achou a pressão. Se no vestibular colocar lá a profundidade 100 metros, é a mesma conta. Você só vai trocar aqui, ó, onde a altura eu coloquei 20 nesse exercício, você vai colocar a profundidade que o cara te der. 100 metros, 1.000 metros, e vai fazer a continha. Tá bom? Meus amores, então vamos agora para um quarto exercício aqui dessa matéria, que é justamente daqueles exercícios de tubo em forma de U, que é bem tranquilinho também, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui um líquido verdinho aqui, ó, tá? Até mais ou menos aqui, pronto. Vou chamar esse líquido verdinho aqui, ó, vou chamar de A. E eu vou colocar um outro líquido aqui, ó. Beleza? Que eu vou chamar de B. Como é que você mata questões de tubo em forma de U? Pega um ponto de um lado, eu estou chamando aqui ó, de ponto 1. Pega na mesma horizontal um ponto do outro, que eu estou chamando de 2. Por que que é importante você pegar dois pontos na mesma horizontal? Você vai lembrar da minha revisão. Dois pontos que pertençam ao mesmo líquido. Tá aqui, ó, pertence ao mesmo líquido. E estejam na mesma horizontal, vão ter pressões iguais. Então é por isso que a gente pega dois pontos que pertençam ao mesmo líquido e estejam na mesma horizontal, vão ter pressões iguais. Beleza? E aí, meus amores, o cara, vamos chamar essa altura aqui, ó, de altura do líquido B, e essa altura aqui, ó, de altura do líquido A. Tudo bem? Como é que você vai matar questões de tubo em forma de U mesmo? Do lado esquerdo aqui, ó, repara que está aberto, ó. Então aqui nós temos pressão atmosférica mais a pressão do líquido B. Como é que você calcula a pressão do líquido B? μGH é igual... Deixa eu deslocar isso aqui, gente, para um ponto mais que vai ter espaço melhor. Cara, acho que aqui embaixo, ó. Aqui embaixo vai dar certinho. Pronto. Opa, vamos lá. Aqui, ó. Escrever isso aqui mais para cá. Tá? E isso aqui mais para cá, assim. Pronto, ó. Então, o que que eu estou fazendo? Que a pressão 1 é igual à pressão 2.
Tudo isso que eu escrevi aqui, ó, é a pressão no ponto 1. É a pressão atmosférica mais a pressão desse líquido B. Vamos agora do outro lado. Do outro lado está aberto também. Então, aqui você também tem pressão atmosférica, mais a pressão desse líquido verde. Como é que você calcula a pressão do líquido verde? μGH, do líquido A. Muito bem. Então, é assim que você mata exercícios de tubo em forma de U, que vai estar na minha prova. E provavelmente vai estar no seu vestibular também. De um lado eu tenho pressão atmosférica, do outro eu tenho pressão atmosférica, pode cortar. O que sobrou? μGH de um lado, μGH do outro. Pode cortar a gravidade. O que sobrou? μA, densidade A, vezes a altura A, é igual a densidade B vezes a altura B. Tá vendo, galerinha? Tem 4 termos aqui, ó. Ele vai te dar 3 deles, perguntar o quarto. Então, por exemplo, vamos supor que a densidade aqui do carinha A seja água, 1 grama por centímetro cúbico. Vamos supor que essa altura aqui, ó, seja 20 centímetros, tá? E vamos supor que a altura aqui do outro lado, a altura A, é menor, 10 centímetros. Então, repare, ó, eu te dei as duas alturas e te dei uma densidade. O que sobrou? Você descobrir a densidade do líquido B. Tá bom? Vamos lá? Densidade do líquido A é 1, que eu estou te dando aqui no enunciado. A altura do líquido A. Essa altura do líquido A, esse líquido verde aqui, 10 centímetros. Do outro lado, densidade do líquido B é o que eu quero, e a altura do líquido B é esse líquido laranja, 20 centímetros. Cortei um zero de um lado, um zero do outro. Esse 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, densidade do líquido B é 1 sobre 2. Portanto, vale meio grama por centímetro cúbico. Então, repare, galerinha, que se a altura A está em centímetro, a altura B tem que estar em centímetro, aí a unidade corta, não se preocupa. Como eu coloquei aqui a densidade da água em grama por centímetro cúbico, o resultado da densidade do líquido B também sai em grama por centímetro cúbico. É a mesma unidade. Então, essa matéria, se você usar a mesma unidade nas duas grandezas, tá tudo certo. Tá bom? Vamos lá, meus amigos. Então, ficou faltando aqui a parte de prensa hidráulica. Vamos lembrar como é que é essa história de prensa hidráulica? Prensa hidráulica. Prensa hidráulica é o seguinte, meus queridos. Você tem aqui um tubinho, você tem do outro lado um tubão, tá? Vou fazer aqui uma revisãozinha rápida. E aí você coloca um líquido lá dentro, beleza? Colocamos aqui um líquido aqui dentro, olha lá. Esse líquido ocupa todo o espaço, né? De um lado até o outro lado, beleza? Então, o líquido está tudo aqui, ó. Ok? Aí nós vamos pegar uma tampa, vamos tampar do lado de cá, uma tampa móvel, tá, gente? Vamos chamar essa tampa do lado de cá de A, e do outro lado nós temos uma tampona, que eu vou chamar de B, ok? Então, são tampas móveis, elas podem subir e descer, combinado? Legal. Aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer de um lado uma forcinha, que eu vou chamar de FA, e como ao aplicar essa força, aumenta a pressão, tá? O aumento de pressão na tampinha, ele é integralmente transferido para a tampona, tá? Então, como é que fica a formulinha? FA sobre área A é igual a FB sobre área B. Beleza? Então, essa é a consequência desse aumento de pressão provocado em A ser transferido integralmente para B. Então, FA sobre área A é igual a
FB sobre área B. Consequência disso, se a área da tampona for 10 vezes maior que a área da tampinha, a força que vai aparecer na tampona também vai ser 10 vezes maior. Ou seja, aquela decoreba para o vestibular, você faz uma forcinha na tampinha, surge uma forçona na tampona, tá? Que é tanto maior quanto maior for a área da tampona comparada com a área da tampinha. Então, assim, se a área da tampona é 10 vezes maior que a área da tampinha, a força na tampona também vai ser 10 maior. Ah, mas Sérgio, qual é a mágica? Não tem mágica. Essa tampinha, ela vai descer um ΔSA grande. Esse voluminho passa para o outro lado. E do outro lado vai subir um ΔSB pequeno, de tal maneira em que os trabalhos são iguais. Deixa eu só dar uma reposicionada aqui, já que tem um espaçozinho mais para cá assim. Pronto, ó. Não é? Então, de tal maneira em que os trabalhos são iguais, tá? Então, o trabalho na tampinha é igual ao trabalho na tampona. Ou seja, FA vezes ΔSA é igual a FB vezes ΔSB. Consequência disso, se a forçona for 10 vezes maior, a tampona vai se movimentar 10 vezes menos, tá? Então a compensação é essa. Você faz uma forcinha pequena por um percurso longo. Do outro lado surge uma força grande por um percurso pequeno. Então, é a lei da compensação. Você faz uma forcinha num longo percurso e do outro lado surge uma forçona num percurso pequeno. Lembra daquele jacaré que levanta carro para trocar o pneu? O borracheiro ele faz aquele movimento que é uma força humana bem longo. E do outro lado surge uma forçona para erguer o carro e ergue ele poucos centímetros. Tá certo? Então, ó, vou fazer só uma questãozinha aqui, porque as questões são sempre muito parecidas, tá? Então, se você pegar o jeitão de uma, você pegou o jeitão de todas, tá? Então, vamos supor, ó, que você tem aqui uma tampinha, do outro lado você tem uma tampona, tá? Aí aqui nós temos um líquido, tá? Então, temos aqui um líquido, muito bem. Vamos supor que você fez aqui uma força F1 de 10 newtons, a área 1, aqui é a tampa 1, a área 1 é 2 metros quadrados e a área 2 é, vamos colocar aqui 20 metros quadrados, tá? E essa tampinha, ela andou uma distância de 10 centímetros. Então, quais são as duas perguntas possíveis? Quanto vale a força na tampona? E a outra pergunta, né? Quanto vale a força na tampona? E a outra pergunta, qual vai ser o ΔS da tampona? Beleza? Vou fazer de cabeça essa daqui primeiro, tá? Ó, a área da tampa 1 é 2, a área da tampa 2 é 20. Então, a área da tampona é 10 vezes maior. Então, a força vai ficar 10 vezes maior. Então, se aqui é 10, a força F2 vai dar 100. Vamos provar isso? Então, vamos lá. F1 sobre área 1 é igual a F2 sobre área 2. F1 é 10, a área 1 é 2, a força F2 eu quero e a área 2 é 20. Ok? Então vai ficar 10 sobre 2 é 5. E esse 20 está dividindo, eu vou passar multiplicando. E isso vai ser o F2. Portanto, o F2 vale 100 newtons, como eu te falei. Como a tampona tem área 10 vezes maior, a forçona vai ser 10 vezes maior que a forcinha. Beleza? Vamos agora achar o ΔS? Bom, como a forçona é 10 vezes maior que a forcinha, o ΔS da tampona vai ser 10 vezes menor. A força fica grande, a distância fica pequena.
Então, se a tampinha andou 10 centímetros, a tampona vai andar só 1. Quer ver? Então, aí você vai para a segunda fórmula. Força 1 vezes ΔS1 é igual a força 2 vezes ΔS2. A força F1 é 10 newtons, né? O ΔS1 também é 10. A força F2 é 100 e o ΔS2 nós queremos. Vou cortar 2 zeros no lado esquerdo, 2 zeros no lado direito, então ficou que 1 vezes ΔS2 ΔS2 é igual a 1 vezes 1, que é 1 centímetro. Beleza, meus queridos? Então, a parte de hidrostática é isso aí que você viu, tá? Então, densidade, pressão, pressão hidrostática, calcular a pressão lá no fundo, em alguma profundidade, e a parte do tubo em forma de U, tá bom? Então, isso daí foi a parte de hidrostática. Vamos, então, agora para outra matéria? Vamos lá. Meus amigos, outra matéria que vai cair nessa prova é magnetismo, tá? E aí eu quero te lembrar aquele fenômeno que é quando a gente coloca uma carga dentro de um campo magnético uniforme. Então, vamos primeiro aqui revisar campo magnético uniforme. Vamos lá, meus amigos. Então, você tem aqui ó, um equipamento que recebe aí o nome em laboratórios de física de partículas de ciclotron, tá? A gente vai jogar uma carga positiva aqui, ó, tá? Com uma certa velocidade, e lá dentro desse aparelho há um campo magnético entrando no papel, tá certo? E aí, meus amigos, o que você vai ter? Quando essa carga entrar dentro dessa região, opa, carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético, essa carga vai sentir a ação de uma força. Quero te lembrar que a força magnética ela é dada pela regra da mão esquerda, tá? O indicador é o campo. Então, nesse exercício, abre a mão daquele jeitinho que a gente viu em sala, né? Mas tem que ser mão esquerda, hein? Não vai pegar a mão direita, hein? Vou colocar aqui do lado ó, da tela, ó. Do lado de cá é o lado esquerdo da tela, do lado de cá é o lado direito, tá? Então, pega a mão esquerda. Estou de frente para vocês, né? Então, essa aqui é a minha mão esquerda, tá? Se eu ficar de costa para vocês, você vai ver que essa daqui é a minha mão esquerda, tá? Abre a mão daquele jeitinho, lembrou? Lembrou? Deu para ver aqui na tela? Deixa eu ver se... Ok? Acho que agora apareceu, né? Então, abre a mão daquele jeitinho que a gente viu na sala. Tudo bem? Vou me posicionar de novo aqui. Aqui está a mão, tá? O indicador tem que apontar para a tela. Então, abre a mão desse jeitinho com a mão esquerda e aponta o indicador para mim, aqui para a tela do computador, tá bom? Agora, o seu dedo médio, ele está apontando para a direita, que é o vetor velocidade. O dedo médio é o vetor velocidade. Tá? Para onde ficou o seu polegar? Ficou para cima. Tá? Então, esta é a força que vai agir aqui. Tá certo? Fez aí com a mãozinha? Então, muito bem. Qual vai ser a consequência dessa força? Vai obrigar essa carga a fazer uma curva. Tá bom? Então vamos lá, gente. Ó. Então, consequências. Primeira consequência, vai surgir uma força magnética e essa força magnética é perpendicular ao vetor velocidade. Repare aqui, ó. A força é perpendicular ao vetor velocidade. Segunda dica, né? Segunda dica, né? Qual vai ser o movimento dessa partícula? Movimento circular e uniforme, ou seja, a valor da velocidade é constante. A velocidade não vai aumentar, a velocidade não vai diminuir. Qual é a terceira pergunta da matéria? Quanto é que vale o raio
dessa curva, tá bom? E para você calcular o raio dessa curva, você vai usar a formulinha do Habib. E qual que é a formulinha do Habib? Habib me vê um quibe. Lembrou? Ah, vamos lembrar o que é cada coisa aqui? O que é esse M? É massa dada em quilograma. O que é esse V? Velocidade dada em metro por segundo. Esse B é campo magnético dado em Tesla. Esse T é carga elétrica dada em Coulomb. E esse carinha é o raio dado em metros. E qual é a quarta e última pergunta que pode cair no vestibular? O tempo para dar uma volta completa. Tempo para dar uma volta completa chamamos de período. E o período, a formulinha é 2πm sobre QB. Tem 2 pimentas no meu quibe. Bom, o M é massa, eu já falei que é quilograma. O Q e o B eu já falei, que é carga e campo dado em Coulomb e Tesla. E esse Tzão é período, e período é tempo de uma volta. E o tempo é dado em segundos. Então, meus queridos, o que vai cair na prova? Vai cair na prova para você desenhar a força, usar a regra da mão esquerda. Olha aqui na formulinha aqui de cima, ó, essa formulinha do raio, né? 1, 2, 3, 4, 5 grandezas. Eu vou te dar 4 delas e vou perguntar que falta. Por exemplo, eu te dou o raio, te dou a massa, te dou a carga, te dou o campo, peço a velocidade. Ou eu te dou a massa, te dou a velocidade, te dou a carga, te dou o campo, peço o raio. A mesma coisa que a formulinha de baixo, eu quero saber o período. Mas eu vou te dar a massa, vou te dar a carga, vou te dar o campo. Entendeu? Eu vou te dar todos os valores e vou perguntar alguma coisa que está faltando. Assim vai cair na minha prova e é assim que cai no vestibular. O cara te dá todos os valores, menos um deles. E é esse que ele está perguntando. Tá bom? Acho que de magnetismo já tá bom já, tá? Aí volta lá no livro, vê se você enxerga lá na aula lá que a gente separou para a prova, exercícios que isso acontece, procura lá essa formulinha, você vai ver exercícios que a gente já fez isso daí. Tá bom? Meus amigos, vamos para outra matéria? Vamos lá? A outra matéria é onda estacionária. O que eu quero que você lembre de onda estacionária? Onda estacionária. O que eu quero que você lembre de onda estacionária? Que para você ter uma onda estacionária, precisamos ter 2 lóbulos. Tá? Lóbulo é essa coisa meio arredondadinha aqui. Então, eu tenho aqui um lóbulo, eu tenho aqui 2 lóbulos. Quando você tem 2 lóbulos, você tem uma onda estacionária. Se você pegar somente um lóbulo, aí você não tem uma onda inteira. Você tem meia onda estacionária. Tá bom? Então, o que você tem que lembrar? Que um lóbulo é meia onda. Beleza? Vamos pegar aqui uma figura, um exercício. Acho que se eu fizer uns 2 exercícios, no máximo 3, já tá bom, viu? Então vamos lá, ó. Então vamos pegar aqui, ó, uma onda estacionária, por exemplo, assim, tá? Tá mal desenhada, mas na lousa eu consigo desenhar melhor. Aqui ainda estou me acostumando com a ferramenta. Vamos supor que isso aqui tudo mede 10 metros, tá? Quais são as perguntas que eu posso fazer? Primeira pergunta, quanto vale o lambda? Galerinha, cada lóbulo é meia onda. Então, eu tenho aqui, ó, um lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos. Então, eu tenho 4 lambdas sobre 2, medindo 10 metros.
Se eu quero achar o lambda, olha o que eu faço. Eu pego esse 2 que está dividido, eu passo multiplicando. 2 vezes 10. E aquele 4 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, quanto vale o lambda? Então, o lambda vale 2 vezes 10 é 20, sobre 4, 5 metros. Muito bem. Agora, que mais que eu posso perguntar? Aí, galera, o que sobra é o seguinte. Pensa na equação mais importante da matéria. Vai, lamber, ferida. O lambda você achou. Então, aí, no exercício, ou eu te dou a velocidade e peço a frequência, ou eu te dou a frequência e peço a velocidade, tá bom? Então, por exemplo, aqui nesse exercício número 1, vamos supor que eu te falasse que a frequência de oscilação dessa corda é 10 Hz, tá bom? Então, o que sobrou para eu perguntar? A velocidade da onda. E aí, qual equação você vai usar? Vai lamber ferida. Então, se o lambda é 5 metros e a frequência é 10 Hz, então a velocidade da onda é 50 metros por segundo. Tranquilo? Então, o que você tem que lembrar? Que cada lóbulo é meia onda, tá bom? Vamos fazer mais? Vamos treinar um pouquinho mais? Vamos lá? Estou apagando aqui. Vamos lá. Faltando apagar isso aqui. Pronto. Segunda questão. Vamos supor que seja um tubo aberto, né? Vamos lembrar aqui, ó. Tubo aberto. E vamos supor que esse tubo aqui, ó, seja de 20 centímetros, por exemplo. E aí eu te dou essa onda estacionária aqui, ó. Pronto, ó. Um exemplo, né? Pode ser qualquer figura, né? Aqui eu tenho essa figura aqui. Ó, eu tenho esse bico desse lado e esse bico desse lado. Tá? No visual comigo, se você juntar o bico de um lado com o bico do outro lado, olha aqui na minha telinha, se você juntar os dois, vira um lóbulo, tá certo? Então, tinha um bico de um lado, um bico do outro, juntou os dois, vira um lóbulo. E você sabe que um lóbulo é meia onda. Então tá aqui, ó, meia onda mede o comprimento do tubo. E nesse caso, o comprimento do tubo é 20 centímetros. Multiplicou em cruz, então lambda é 40 centímetros. Deu para entender? Passa para metro? 0,4 metros. Aí, de novo, ou eu te dou a velocidade e pergunto a frequência, ou eu te dou a frequência e pergunto a velocidade. Como aqui é tubo sonoro, é o ar, e você sabe que é a velocidade do som, então vamos supor que eu esteja te dando a velocidade. 340 metros por segundo. Então, qual é a outra pergunta que sobra para eu fazer? A frequência. O que você vai fazer? Vai lamber ferida. A velocidade é 340, o lambda é 0,4, vezes a frequência. O 0,4 está multiplicando, vai passar dividindo. 340 sobre 0,4 é a mesma coisa que 3.400 sobre 4. 3.400 sobre 4 vai dar 1.700. 1.700 sobre 2 vai dar 850. Então, a frequência é 850 Hz. Tá? Não sei se na outra questão eu coloquei a unidade certa. Se não, estou colocando agora, tá? 850 Hz. Como eu fiz essa continha de cabeça, para não te entregar um exercício aí com o resultado errado, deixa eu só tirar a prova. É isso mesmo. Certo? Galerinha, vou fazer só mais um, que acho que aí já tá bom, viu? Vou fazer só mais uma questão. E aí já tá de bom tamanho, viu? Vamos lá. Uma terceira questão aqui, ó, de tubo fechado. Vamos lá. Vamos supor, ó, aqui onde o tubo está aberto é ventre. E aqui onde o tubo está fechado é nó. Vamos supor que eu te dê esta figura aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. Aqui, ó. Vem mais ou menos por aqui, aqui e aqui. Então, dá uma
E aí, o que eu quero que você perceba? Que eu tenho esta figura aqui, ó. O que você tem que lembrar mesmo? Que um lóbulo é meia onda, tá? Um lóbulo é meia onda. Legal. Mas e se eu pegar metade de um lóbulo, ó, daqui até aqui? Isso que eu estou pintando de verde. Isso que eu estou pintando de verde é metade de um lóbulo. Então vai ser metade de meia onda. Então isso que eu estou pintando de verde é lambda sobre 4. Tudo bem? Então o que eu quero que você perceba? Ó? E nesse exemplo aqui, ó, esse tubo aqui, ele mede, por exemplo, 10 centímetros. Tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Ó? Vamos chamar isso que eu pintei de verde aqui de bico. A coisa arredondadinha eu chamo de lóbulo. E essa coisa que eu pintei de verde eu vou chamar de bico. Parece um bico aqui, né? Aqui, ó, eu tenho um bico. Eu tenho daqui até aqui mais um bico, repare. E daqui até o final, um terceiro bico. Então você percebe que essa figurinha que eu pintei de verde, ela apareceu 3 vezes aqui? Então eu tenho 3 bicos. Cada bico é lambda sobre 4. Então eu tenho 3 lambda sobre 4 medindo o comprimento do tubo. Então eu tenho 3 lambda sobre 4 que mede 10 centímetros. 10, deixa eu procurar um número melhor. Vou colocar 9, tá bom? 9, que aí o número fica mais bonito, a conta fica mais bonitinha, tá? Em vez de 10, eu vou colocar 9. Então ficou, ó, lambda é igual, o 4 passa multiplicando e o 3 passa dividindo. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 centímetros. Se eu quiser passar para metro, 0,12 metros. Tá bom? Deixa eu só fazer aqui uma conta antes. Tá. Deixa eu tentar fazer aqui, ó. Tá. Então aqui, ó. Vamos supor que nesse exercício, então aqui já achamos uma parte da pergunta, que é o lambda, tá? Vamos supor que nesse exercício eu tenha te dado que a velocidade do ar aqui dentro é 360 metros por segundo. Ah, mas Sérgio, não tem que ser 340 usando som? Mas isso depende da pressão e da temperatura. Então o cara pode adotar outro valor para tornar a conta mais fácil. Então aqui eu estou adotando 360. E aí a pergunta é, quanto vale a frequência? Tá? Então já fez exercício que o cara perguntava a velocidade, o cara perguntava a frequência. Aí que equação que você usa? Vai lamber ferida. A velocidade 360. O lambda acabei de achar que é 0,12 vezes a frequência. Então a frequência é 360 sobre 0,12. Faz a vírgula andar para a direita 2 casas, fica 12. Faz a mesma coisa em cima, vai ficar 36 mil. Tá? Então aqui, ó, 36 por 12 dá 3. Ainda sobrou 3 zeros. Então a frequência dessa onda, 3.000 Hz. Beleza, galera? Então vai cair esses assuntos aí na prova, tá bom? Estudem, se preparem, façam exercícios, procura nas aulas que você teve comigo, exercício em que apareceu essas figuras que você viu comigo agora de onda estacionária. Refaça as questões que estão lá, tá bom? Equação de Taylor não vai cair, não. Fica tranquilo. Onda estacionária cai. Tá bom? Muito bem. Então, meus amigos, encerrando, um grande abraço a vocês. Estudem, se preparem, contem comigo aí, tá bom? Vamos tirar essa notinha aí para fechar esse ano aí com chave de ouro, tá bom? Um grande abraço, galerinha. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.